Dia santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Hoje é um dia especial. É o dia da Assunção Gloriosa da Virgem Maria. O céu está em festa. A Virgem Maria é assunta ao céu. Então, vocês consagrados à Virgem Maria, vocês que desejam se consagrar, estejam em unidade com este programa, para a gente ver que privilégio especial o próprio Deus deu à bem-aventurada sempre Virgem Maria. Não deu a nenhum santo, mas deu a ela. E isso será discutido neste programa. Hoje, sobre a Assunção Gloriosa da Virgem Maria, o nosso manual preparatório para a consagração, muito vai nos ajudar a discutir sobre este tema. Na Constituição Apostólica, o Papa Pio XII, no artigo 21, ele fala sobre São João Damasceno, um santo padre. Diz que, ao comparar a Assunção Gloriosa da Virgem Mãe de Deus com outras prerrogativas, ele coloca como uma conveniência. Olha que coisa mais bela, prestem atenção. Convinha que aquela que no parto manteve ilibada a virgindade, conservasse o corpo incorrupto, habitasse, mesmo depois da morte, ela conservasse esse corpo ainda puro. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado habitasse nos seus divinos tabernáculos. Convinha que ela morasse no tálamo celestial, aquela que o Pai Eterno Espírito Santo desposara. Convinha que aquela que viu seu filho na cruz, com o coração transpassado por uma espada de dor, tinha sido imune no parto, ela contemplasse assentada à direita do Pai. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era do Filho, que ela possuísse tudo aquilo que era do Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe e serva deste mesmo Deus. Convinha porque a Virgem Mãe de Deus é um verdadeiro testemunho de fé e para todos nós. Então, Mara, o testemunho dos santos influenciaram para esta declaração da Virgem Mãe de Deus como assunto aos céus? Muito influenciou. Esse testemunho é muito rico para até hoje. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Dogma quer dizer o quê? Verdade revelada por Deus, tá certo? O dogma não é inventado pela igreja. O dogma é revelado por Deus. Agora, quem propõe esse dogma, aí sim é a nossa Santa Igreja. Nós somos uma igreja católica. E a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai ensinar a seus fiéis justamente a doutrina e a moral. Mas essa doutrina e essa moral, meu amor, ela é sustentada em algumas colunas. Que colunas são essas? Nas Sagradas Escrituras. Nós acreditamos naquilo que está escrito na Bíblia, mas também nós cremos que nós devemos nos aconselhar daquilo que o magistério vai nos dizer. E quem é o magistério? É o Papa em comunhão com todos os bispos, tá certo? Mas nós também temos que crer na tradição da igreja. E a tradição da igreja vai ser constituída justamente pelo quê? Pelo depoimento, não é? Dos apóstolos, dos primeiros cristãos. Então nós vamos cada vez mais seguir isso. Seja ela a tradição, seja as escrituras, ou seja o magistério, são inspirados por Deus, são inspirações divinas. Então, essas colunas vai cada vez mais sustentar a doutrina católica. Então, o que que a igreja vai nos dizer? O que é que o magistério vai nos dizer? Que, apesar da revelação já estar completa, ou seja, tudo já foi dito, né, tudo já foi declarado, ainda não está plenamente explicitado. O que quer dizer isso? Que muitas coisas ainda não são compreendidas. Por quê? Porque tudo tem um tempo certo, tem um processo de amadurecimento, mas tudo já foi revelado. Cada vez mais. E o magistério vem fazer cada vez o quê? Mais que possamos compreender aquilo que nos está sendo dito. É necessário o tempo? Sim. É necessário o século? Sim. É necessário a unção do Espírito Santo para que as coisas sejam mais compreendidas? Também sim, não é? Você pode imaginar o seguinte:
você vai passando pela calçada de um colégio e lá você encontra um confeiteiro. E de repente, se você perguntar quanto é que é 3 pastilhas, 2 chicletes e 2 confeitos, sei lá, ele vai responder tanto. Mas se você perguntar para esse confeiteiro qual é a raiz quadrada de 0, pode ser que isso dê um nó na cabeça dele e ele não saiba responder. Aí você pergunta ao outro, o outro vai dizer, e 0 tem raiz quadrada? E o outro vai dizer 900 e o outro vai dizer isso. O que vai gerar? Uma confusão. E cada um vai protestar que a sua verdade é a verdade. Então as coisas da igreja são lindas. E a igreja vem professar justamente os dogmas para o quê? Para sanar a confusão que os homens fazem. Não adianta você chutar uma situação, você dizer algo. Você tem que ver que Deus dá a competência a alguns a resolverem as coisas. Então, César, quando você me pergunta da questão dos padres, dos santos, do testemunho deles, é importante. Por quê? Porque são os teólogos, é o magistério que vai nos apontar as verdades da igreja. Eles sim receberam inspiração, instrução, para que possa cada vez mais colocar. Então, essa citação belíssima que você fez de São João Damascena, ele é um teólogo, ele responde pela igreja. Meu amor, se você for perguntar sobre a Assunção num ambiente que não seja católico, as pessoas vão responder o que quiserem. E você não vai ter a solução, não é? São Tomás de Aquino, quantas maravilhas ele pôde também contribuir. Então, nós não devemos protestar, mas nós devemos nos informar cada vez mais, buscarmos o catecismo da Igreja Católica, que muito vai nos ajudar, que muito vai nos orientar. A nossa igreja é uma igreja una. Então, nós temos que perceber que, por exemplo, uma fé de um assunto pode ser professado numa cidade e não numa outra. E aí você começa a ter uma devoção particular. Mas chega um momento da nossa história que o Papa decide, não, eu quero que essa verdade seja universal, que todos venham a crer nela. Então aí ele vai declarar como um dogma. E um dogma, normalmente vai ser dito assim, pronunciamos, declaramos, não é? Decretamos. E aí, meu amor, já não é mais uma questão de opção sua. Em relação à Assunção da Virgem Maria, não é sua opção acreditar ou não. Porque a igreja vem proclamar isso como dogma. Então nós devemos acolher sim. Mas entenda, a igreja é prudente. Para ser decretado um dogma, se passa por estudo. Teve dogmas que passou mais de 100 anos para ser definido. Tá certo? Então, é estudo, tem assistência do magistério, tem a unção do Espírito Santo. E uma coisa bela, para um dogma existir, também vai ser o povo que solicita. O povo tinha necessidade que fosse proclamado um dogma sobre a Assunção. Sabe por quê? Porque o povo acreditava na Assunção, porque acreditava que a Virgem Maria tinha privilégios espetaculares para ser a mãe de Deus, para ser virgem, então também tinha privilégios para ser assunta aos céus. Então, vocês que estão nos ouvindo, o programa começou agora. Vamos num crescente ter este entendimento de por que a Virgem Maria foi assunta ao céu. Então, como foi colocado aqui, sempre foi crença pacífica dos fiéis da igreja que o corpo da rainha dos confessores, que teve a plenitude da graça, foi concebido imaculado, isento de pecado original e atual, corpo que não conheceu a sombra do pecado, corpo que foi o berço onde tornou-se carne do próprio Verbo de Deus, ao se fazer homem. Carne de Jesus, carne da Virgem Maria. Este corpo não poderia ser corrompido. O corpo da Virgem Maria será, então, o primeiro a ser ressuscitado, Mara, na vinda gloriosa de Jesus. Então, a Virgem Maria será, então, a primeira a ressuscitar quando Jesus voltar? Prestem atenção. César, eu tenho certeza que você sabe essa resposta, mas está fazendo para que a gente possa esclarecer aos nossos meninos que estão em casa. Veja só, meus amores. De certa forma, é verdade. Aqueles que com Cristo morreram, com Cristo ressuscitarão, tá certo? Mas nós temos que entender algumas coisas. Por exemplo, com a morte e a ressurreição de Cristo, ele destrói a morte. E ele alcança para mim, para você, a possibilidade de ressuscitarmos. E essa é a grande esperança que a igreja tem, que todos os homens terão a possibilidade de ressuscitar, não é? Se eu sou cristã,
Se você é católico, você só é porque você acredita na ressurreição. Se você não acreditasse na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos, nós não estaríamos nessa igreja tão bela. Então, é correto sim acreditar na ressurreição dos mortos, não é? Nos últimos dias, no último dia, mas também devemos acreditar justamente na vida eterna. Nós temos que acreditar na vida eterna, porque senão a vida dos mártires, César, seria uma inutilidade. Os mártires morreram por quê? Porque acreditavam na vida eterna, acreditavam em Deus. Se essa fé não existir, então não tem sentido o martírio, não tem sentido nada, porque eu tenho que acreditar que o que eu estou fazendo aqui é porque eu desejo essa vida eterna. Agora, a ressurreição é uma obra de Deus. Não é uma obra sua, nem uma obra minha. É vontade de Deus. Então eu não estou e não posso julgar quem merece ressuscitar para a vida ou quem merece ser condenado. Isso cabe unicamente a Deus, que é juiz. Cristo há de ressuscitar todos aqueles que com ele acreditaram, todos aqueles que nele creram, todos aqueles que comungaram sua carne e beberam o seu sangue. Sim, é verdade, tá certo? Mas a Virgem Maria já alcançou essa ressurreição. Por isso que foi assunto aos céus. Vocês sabem o que é a morte? A morte é bem interessante. É a separação da carne com a alma. A carne fica onde? Aqui na terra. E a alma vai para onde? Vai para Deus. Então, o que será então a ressurreição? O reencontro dessa alma e desse corpo. Mas não esse corpo aqui. Um corpo já transformado. Um corpo transfigurado. Um corpo glorioso. Essa ressurreição, ela é chamada e ela é esperada para todos os homens. Lembrando, os que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Aqueles que não fizeram o bem, aí vão ressuscitar para o julgamento, condenação, quem sabe? Qual a tua ressurreição? Provendo em si sua vida para que possa cada vez mais fazer isso acontecer. É verdade, meus amores. Vai vir os anjos e ao som da trombeta, o nosso Senhor ressuscitará todos os homens, não é? No Catecismo, parágrafo 1005, vai dizer o quê? Que para aqueles que ressuscitaram com Cristo, é preciso também morrer com Cristo. A sua vida hoje está pautada nas coisas do Senhor? Você está levando sua vida conforme os mandamentos que Deus nos coloca? Ou você simplesmente quer ressuscitar, mas você não quer morrer para este mundo? Uma coisa está casada com a outra. Não é uma brincadeirinha, eu peguei o chaveiro, abri a porta do céu, Não, não. Deus quer nos salvar, mas depende das tuas atitudes, depende das minhas atitudes, não é? Durante a vida, muitos homens praticaram o bem, com certeza, mas outros não praticaram, outros foram enganados, outros tiveram acesso. Nós temos Santo Agostinho, que homem, que beleza, que tantas leituras belas, mas eles tiveram um momento de pecado deles. Então, será que seria interessante que ele morresse e que venha ressuscitar lá quando Jesus voltar e a Virgem Maria também está esperando por ele naquele momento? Não. Então, a gente tem que perceber que a Virgem Maria teve um privilégio, sim, de estar com Deus antes mesmo. O que é necessário para alguns passar um tempo de purificação, a Virgem Maria não tinha essa necessidade. Afinal de contas, ela é Imaculada Conceição. Ela foi aquela mulher sempre virgem, sempre bela, sem mácula, não é? Nós temos que ver que Nossa Senhora merecia ficar na corrupção da carne. O que é que você acha? Uma mulher que deu a vida por seu filho, uma mulher que fez em tudo as coisas de Deus acontecer, trocou os prazeres pela servidão de estar com Deus, escutou a voz de Deus sempre. Ela não negou Cristo em nenhum momento, ela deu o seu sim. E terminando a vida terrestre, ela foi levada assunta aos céus. Então, vocês que estão nos ouvindo, a Virgem Maria não está esperando a volta gloriosa de Jesus para ressuscitar e ser assunta ao céu. A Virgem Maria já goza desse privilégio hoje. De uma forma antecipada, ela recebe aquilo que é prometido a nós. De uma forma antecipada, a Virgem Maria já goza dessa assunção de corpo e alma ao céu, enquanto que para nós isso só virá na volta gloriosa do Senhor Jesus. Mas nosso livro Totus Tuus, ele muito nos ajuda na discussão desse tema. A definição do dogma da Assunção diz que
depois de termos dirigidos a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz e o Espírito da verdade, para a glória de Deus onipotente, que para a Virgem Maria, Deus concebeu essa especial benevolência para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória de sua augusta mãe e para gozo e júbilo de toda a igreja. Aí ele diz, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, pronunciamos e declaramos, e a igreja diz, e definimos ser dogma divinamente revelado, a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Pelo que, se alguém, que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta definição, saiba que naufraga na fé católica. Isso é o parágrafo 966 do Catecismo da Igreja Católica. Aquele que não aceita a Virgem Maria na prerrogativa de assunção ao céu, não deseja e professa contra, naufraga na fé católica. Então, Mara, o que significa naufragar na fé? Eu vou usar o mesmo sentido que você fez, tá certo? Naufragar significa afundar. Você já deve ter assistido aquele filme Titanic. O que aconteceu com o Titanic? Ele naufragou, ou seja, ele afundou. E se afunda, meu amor, por algum motivo. É um acidente, ninguém quer ocasionar naufragar, mas é um acidente que acontece. No caso de Titanic foi o quê? Foi um iceberg. E o que aconteceu? Ele bateu e ele afundou, tá certo? Alguém pode naufragar numa embarcação por conta dos tempos, pelas tempestades, pelos ventos. E como é que então se naufraga na fé? Quando você sabe que você está dentro da Igreja Católica, mas não escuta os mandamentos dessa mesma igreja. Se naufraga na fé quando você é envolvido pelo pecado, aquele pecado lhe domina e você deixa a estabilidade dos céus pelos prazeres terrenos. Aí você naufraga na fé. Quando você se desvia daquilo que a Santa Igreja toca. Quando, por exemplo, você vai para algum prazer no domingo e você não participa da santa celebração, você está naufragando na fé? Sim. Porque você foi envolvido por uma situação. Agora, você também não pode esquecer que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Mara, César, talvez você, muitas vezes nós já naufragamos na fé. Quantas vezes? Quantas vezes você já pecou? Quantas vezes eu fui consumida pelas minhas tentações e me desviei da guia? O que acontece? Deus nos envia salva-vidas. Deus nos envia botes de salvação. Por quê? Quando Deus nos envia os sacramentos, quando Deus me dá a possibilidade de eu recorrer a um sacerdote, pronunciar, confessar e trazer para mim os meus pecados e colocar a minha situação de arrependimento, Deus me dá a mão e me ergue e me restabelece. E restabelece em mim a graça e em você a graça. Então, por mais que momentos nós temos de naufragar na fé, Deus sempre vai nos dar assistência. E o sacerdote vai dizer em nome de Deus, o que? Ele é o próprio Deus, na pessoa de Deus, eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas vezes você escutou isso? Mas lembrando, é necessário a confissão dos pecados, tá certo? Se você pegar nos mandamentos, um destes é honrar pai e mãe. E eu te pergunto, você acredita que o próprio Cristo não daria honra à mãe dele? Como o César estava falando.
A Assunção da Virgem Maria é uma antecipação prévia que o Senhor Jesus dá à Virgem Maria daquilo que Ele quer nos dar. Mas por honrar a sua mãe, Ele faz com que a Virgem Maria seja levada aos céus antes de todos, antes de toda a sentença. E aí, e você, meu amor? Hoje é o dia da Assunção. Você está honrando a Mãe de Deus? Porque com certeza o nosso Deus honra a sua mãe, não é? E se você estivesse no lugar do Senhor Jesus, já pensou que ousadia essa minha proposta? Você não honraria a Virgem Maria? Você negaria a ela o direito de estar com Ele? Se o próprio Cristo quis estar com a Virgem Maria, será que depois que ele ascendeu ao céu, ele não continuava com esse mesmo desejo de estar com a mulher? Deus é criador. Deus pode fazer o que Ele quiser. Então, a Virgem Maria sempre teve adesão a Deus. A Virgem Maria sempre teve obediência, sempre teve fé. Ela acreditava piamente que aquele seu filho era o Deus do impossível. Por que ela não poderia ser assunta ao céu? Meu amor, eu creio na Assunção da Virgem Maria. Esse dia de hoje eu vibro, eu comemoro, eu participo, eu celebro, tá certo? Mas você é livre. Deus não te tira a liberdade, mesmo que Ele coloque que hoje nós tenhamos o dogma da Assunção como um dogma, com a verdade de fé, você é livre. Mas ao mesmo tempo, Deus, respeitando a tua liberdade, Ele não retira de ti, da tua presença, os mandamentos dEle. Ele não retira as bem-aventuranças, Ele não retira as virtudes, Ele não retira de você a possibilidade de praticar as obras de caridade, nem os sacramentos. Muitos estão na igreja, é verdade. Muitos frequentam a igreja católica, mas ainda estão naufragando na fé. Por quê? Porque estão lendo as escrituras, mas não estão vivenciando, não estão vivendo aqueles ensinamentos. Uma vez eu vi um bispo dizer que muitos católicos chegarão ao inferno com Bíblia e tudo. Por quê? Porque leram, mas não viveram. Leram, mas não buscaram viver aquilo que estava lá, tá certo? Muitas pessoas vão naufragar na fé por conta das heresias, são muitas heresias que existem. O que é heresia? É alguém dizer que alguém está dizendo isso sem aquela pessoa dizer. Muitas pessoas estão dizendo que a Igreja Católica, tá certo, está dizendo que Nossa Senhora subia aos céus e nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que ela foi levada aos céus, e isso tem uma diferença muito grande. Tudo que é ligado à Virgem Maria é ligado a ela em relação a Cristo. Nós não estamos dizendo que ela ressuscitou por suas próprias forças, por suas próprias pernas, não. Mas pelo desejo do coração de Deus. A ressurreição da Virgem Maria, a Assunção da Virgem Maria está totalmente ligada à ressurreição de nosso Senhor. E isso é uma verdade. Então vocês que estão nos ouvindo, a Sagrada Escritura não coloca de uma forma direta sobre a Assunção da Virgem Maria, mas de uma maneira indireta tu podes concluir. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, e ela te esmagará a cabeça. Ela vence o pecado, ela vence Satanás, e os vencedores de Satanás estão no céu. No Salmo 31, versículo 8, diz: levanta-se, Javé, para o teu repouso, tu e a tua arca. A Virgem Maria é a arca a qual comportava a arca da nova aliança, que não levou as tábuas da lei, e sim levou a própria lei, que era o próprio Jesus Cristo, que levanta Jesus Cristo e levanta esta arca, que é a Virgem Maria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aquela que está com o Senhor goza do convívio com o Senhor, que nada mais é do que estar no céu. São João Evangelista, no Apocalipse, no capítulo 12, versículo 1, ele visualiza aquela mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. E aquela mulher estava no céu com o menino. Era a própria Virgem Maria, interpretada como a igreja, mas a igreja é Maria e Maria é a igreja. Então esta mulher, já na plenitude da vida de João, visualizava ela no céu. São muitas passagens que podemos discutir. Hoje é o dia da Assunção gloriosa da Virgem Maria, aquela que foi privilegiada por Deus e elevada em corpo e alma ao céu. Então vocês que estão nos assistindo, prestem atenção. A Assunção da Virgem Maria é uma das festas mais antigas da igreja. Tem mais de 1500 anos.
na Igreja Romana. De fato, esta festividade nos lembra que a mãe de Jesus Cristo recebeu o quê? Uma recompensa pelas suas boas obras, pelos seus sofrimentos, pelas suas penitências, uma graça pelas suas virtudes. Só Deus pode dar uma recompensa justa. Só Deus pode remunerar com glórias os serviços prestados aqui na terra. Só Deus pode tirar toda a dor. Só Deus pode enxugar tuas lágrimas. Só Deus pode encher tua alma de alegria. Só Deus pode deixar a Virgem assunta ao céu. Só Deus que pode nos dar essa felicidade completa. Então, Mara, que recompensa foi dada à Virgem Maria, esta mulher que foi eleita por Deus para ser a mãe do Filho unigênito de Deus? É bem interessante, né, que a tradição coloca muitas vezes, no dia da coroação da Virgem Maria, aquelas criancinhas coroando a Virgem Maria com a coroa de flores. É recompensa, sim, é amor, é mimo que nós temos por nossa mãe. Mas a maior recompensa Deus já deu. Quer fazer com que a Virgem Maria fosse assunta aos céus, pudesse estar com Deus. Meus amores, é importante lembrar, tá certo? Jesus e a Virgem Maria, ambos ressuscitaram. Mas ressuscitaram em corpo e em alma. Muitos santos já estão em alma com Deus, mas ainda não em corpo. Entende? A Virgem Maria já está em corpo e alma, ou seja, esse corpo glorioso da Virgem Maria possibilita que ao mesmo tempo que Nossa Senhora esteja com Deus, na presença de Deus, ela também esteja comigo, que ela esteja com você, que ela esteja formando os seus. Nossa Senhora tem um belo título, Rainha do Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque Nossa Senhora está na Eucaristia. Em todos os altares onde se celebra a Eucaristia, Nossa Senhora está presente, fazendo o quê? Pedindo a Deus Pai pela tua salvação, pela minha salvação. Então esse é um grande privilégio. Nossa Senhora nos ensina a viver cada vez mais em busca da vida e não da morte, da esperança e não do pessimismo, do sofrimento e não do prazer, da humildade e não da soberba, da caridade. Nossa Senhora vai sempre formar os seus cristãos. Então vocês que estão nos ouvindo, uma mulher como esta, meu Deus, a assunção ao céu é uma plenitude. Mas aí eu pergunto para você, se ela foi assunta ao céu, de corpo e alma, ela morreu ou não morreu? Fica para a nossa reflexão. O Catecismo da Igreja não se pronuncia sobre isso. Ele apenas fala da ascensão. Mas a Virgem Maria passar pela morte não humilharia ela. Ela que foi concebida imaculada, dado à luz ao próprio autor de toda a vida. No entanto, a morte natural, que é o fim, o final, o término da existência terrena, nada tem que humilhe, que macule a Virgem Maria. Ainda mais que ela deve em tudo ter sido igual ao seu filho. Se seu filho morreu, quem sabe ela tenha morrido também. Contudo, por força da invenção do pecado original, e a singular dignidade que o próprio Cristo, pela sua morte, deu a ela, ela pode ter sido preservada das consequências da morte. Pelos méritos da cruz de Jesus Cristo, o seu corpo pode não ter sido corrompido, não tenha chegado à decomposição, e ela em corpo e alma foi assunta. Tem lá a sentença dada para os desobedientes, está lá no livro do Gênesis 3, capítulo 19. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra que foste tirado, porque és pó e ao pó hás de voltar. Porém, Jesus e a Virgem Maria não foram desobedientes, não vão pagar esta penitência de ser pó e ao pó voltar. Carne de Jesus é carne de Maria com o Espírito Santo. Então Jesus e Maria são isentos desse direcionamento, eles nunca desobedeceram à vontade do Pai e seus corpos não experimentaram a corrupção. Então fica difícil dizer se a Virgem morreu, mas pelos méritos de Jesus Cristo ela pode não ter morrido, ter adormecido e na sua dormição ter sido assunta ao céu. Mas que vocês agora possam pegar o seu devocionário na página 250 para poder rezar conosco, que vocês possam rezar conosco, refletindo sobre as 7 dores de Nossa Senhora. Essas dores que são
exatamente os privilégios que ela gozou, que ela pôde ter. Então, a primeira dor que a Virgem Maria sentiu foi quando foi apresentar o menino no templo, quando foi dito que este menino seria motivo de contradição. Jesus, esse menino, seria a salvação de muitos, mas seria também a queda de muitos. Seria contradição a mãe ouvir que seu filho seria motivo de contradição. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter ido embora, mas ela foi obediente ao plano e ao projeto de Deus. A segunda dor foi a fuga para o Egito. Nesta fuga para o Egito, ela, de uma forma com um filho inocente, ter que fugir das perseguições, purgar as dificuldades, purgar o sofrimento de ter o próprio Filho de Deus e não podê-lo tratar como Deus. No lombo de um jumento, dormindo pelas esquinas, um pai desempregado, mas a Virgem Maria teve essa dor de ser perseguida, ela, Jesus, sendo inocente. E a terceira dor? A terceira dor foi a dor da perda do menino no templo. Aquele menino que há 3 longos dias não eram encontrados. Como sofreu esta mulher, procurando este Filho de Deus, que quando diz, ao encontrar com ela, estava cuidando das coisas do meu Pai. E ela ter que cada vez mais se libertar daquele sentimento maternal de querer o filho sempre perto, mas ela saber que o filho tinha que cuidar das coisas do Pai. Você que é mãe, você que é pai, que tem um filho hoje que está se dedicando à igreja como sacerdote, ou como celibatário, ou como um leigo consagrado, uma pessoa que quer dar a vida à igreja, muitas vezes você o procura e ele não está em casa. E ele te responde, não sabia que eu estava a cuidar das coisas do meu Pai? E como isso dói. Mas a quarta dor do grande encontro doloroso da mãe ver o seu filho ser crucificado, seu filho ser flagelado, carregando uma cruz. Quanto sofrimento esta mãe passou em ter que ver este sofrimento. Na quinta dor, quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados. Elas viram que xingavam o seu filho, ultrajavam o seu filho, mangavam do seu filho. E ele morto mesmo assim era xingado e desrespeitado, sendo o Rei dos Reis. E na sexta dor, quando ela olha Jesus morto e aquele soldado ainda crava uma lança no seu lado direito e traspassa o seu coração. Jesus já estava morto. Aquela espada de dor que traspassa a alma, traspassa o próprio coração da Virgem Maria. Aquela dor tamanha que ela sente, sem nada poder fazer. E receber aquele corpo pálido, aquele corpo todo chagado que parecia um leproso, e ter que colocar aquele corpo numa sepultura. Sepultar o corpo de um filho, sepultar o corpo do Salvador. Uma mulher que passou por essas dores, passou por este sofrimento sem negar a fé, sem desanimar, de pé aos pés da cruz, o sangue escorrendo, o suor descendo, as lágrimas caindo, mas ela ali de pé. Uma mulher dessa não poderia ser comida pelos bichos, pelos tapurus. Essa mulher não poderia apodrecer. Jesus honrou a sua mãe mais do que todos nós. E com certeza mandou todos os seus anjos, toda a corte celeste, para elevar a Virgem Maria, de corpo e alma, ao céu, na sua assunção gloriosa.